Fala, meu aluno, fala, minha aluna, professor Augusto Quaresma, de volta para a gente concluir esse nosso importante bloco acerca do inquérito policial. Beleza? Na aula passada a gente encerrava as nossas discussões discutindo acerca de formas de instauração do inquérito policial. E antes de começar, de voltar, aliás, às discussões que a gente parou na última aula, eu faço questão de fazer alguns apontamentos importantes a título de revisão no que tange ao inquérito policial. Eu quero que você lembre que o inquérito policial é um procedimento administrativo que constitui uma fase pré-processual, que não é regido pelo contraditório e pela ampla defesa, isso é a regra, tá? E por não ser regido por contraditório e ampla defesa, não é necessário a participação obrigatória do defensor, do advogado, do defensor público, do defensor dativo, tá? Na fase de inquérito policial. Eu reforço, é possível que ele trabalhe no inquérito, mas não é obrigatória a sua participação, tranquilo? Então o advogado pode sim participar do inquérito policial, mas ele não é obrigado, aliás, não é obrigatória a participação do advogado, do defensor dativo ou do defensor público no decurso do inquérito policial, tranquilo? E aí é importante que você esteja muito bem afiado e lembrado das discussões que nós tivemos na aula passada no que diz respeito ao conceito do inquérito policial e as suas principais características, tudo bem? Vamos avançar agora, partindo de onde paramos na aula passada, no que diz respeito às formas de instauração do inquérito policial. Vamos lá. No que tange às formas de instauração do inquérito policial, nós discutimos na aula passada que é possível que o inquérito policial seja instaurado inicialmente de ofício, quando o delegado de polícia está diante de crime de ação penal pública incondicionada à representação. Então, se o delegado de polícia toma nota, toma ciência, toma conhecimento, através de uma notícia crimes, por exemplo, de que houve ou de que aconteceu a prática de um crime de ação penal pública incondicionada à representação, o delegado de polícia deverá instaurar o inquérito policial de ofício, sem ser necessário a manifestação de ninguém para que ele o faça, tá? Então o delegado de polícia poderá instaurar de ofício, tá? De ofício, o início do inquérito policial de ofício quando estiver diante de crime de ação penal pública incondicionada à representação. Show de bola? Vamos então avançar. Também é possível instaurar o inquérito policial através de requerimento do ofendido, onde aqui esse pedido poderá ser indeferido, tá, pela autoridade, que por óbvio precisará estar e ser muito bem fundamentado. Então o ofendido, que é a parte que restou ofendida, sobretudo nos crimes de ação penal pública incondicionada, ele poderá pedir ao delegado de polícia que instaure inquérito policial. Veja que se nós estivermos diante de crime de ação penal pública incondicionada à representação, ação penal privada, é possível que o ofendido, aquela pessoa que foi ofendida efetivamente pelaquela conduta que constitui crime de ação penal privada, como por exemplo, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, essa pessoa poderá requisitar ao delegado de polícia a abertura de um inquérito policial para apurar essa eventual conduta delituosa que molestou o direito desta vítima, que no caso aqui está figurando como ofendido. Augusto, e o delegado de polícia ele é obrigado a iniciar o inquérito policial mediante esse requerimento do ofendido? Não, ele não é obrigado. Contudo, caso ele entenda que a fundamentação que foi acostada por este requerimento do ofendido não é suficiente e necessária para respaldar a abertura de um inquérito policial, o delegado de polícia poderá negar a abertura deste instrumento e aí será possível o manejo de um recurso, tá? Se o particular faz um pedido direcionado ao delegado de polícia para a abertura do inquérito e este nega, é possível manejar um recurso. E aí esse recurso, aqui nos casos de requerimento do ofendido para abertura e instauração de inquérito policial, ele é muito cobrado em prova, eu quero que você esteja atento a isso. Se o ofendido requereu a abertura do inquérito policial e foi negado, é possível, tá? É totalmente possível que o ofendido direcione um recurso contra o indeferimento do delegado por meio de uma medida administrativa, sendo que esta medida administrativa será direcionada para o chefe de polícia. E aí eu quero que você esteja atento para o seguinte:
Esse questionamento é sempre muito cobrado em prova. Questiona-se se é possível recorrer da decisão do delegado de polícia que indefere o requerimento realizado pelo ofendido, que deve ser fundamentado para a abertura de um inquérito policial. Em outras palavras, eu fui vítima do crime de calúnia. Fundamento um pedido, um requerimento para que o delegado de polícia abra um inquérito policial. O delegado de polícia nega a abertura desse inquérito. Cabe recurso dessa negativa? Cabe recurso contra essa decisão do delegado de polícia que negou a abrir o inquérito policial? Cabe. E esse recurso será direcionado para quem? É para o chefe de Secretaria de Segurança Pública? Ele é para o chefe... Veja, a lei fala em chefe de polícia, então vamos just até o que diz a lei. Tá? A lei fala que esse recurso será direcionado ao chefe de polícia e as questões gostam de brincar dizendo que vai ser o delegado geral, que vai ser o secretário de Segurança Pública, que vai ser o ministro da Justiça. A lei fala chefe de polícia e quando cai, costuma cair aquilo que está previsto em lei, que é de fato para o chefe de polícia. Esse requerimento deverá ser direcionado, esse recurso, aliás, deverá ser direcionado para o chefe de polícia. Show de bola? Vamos agora avançar. Mais uma forma de instauração do inquérito policial é mediante requisição do membro do Ministério Público, tá? Então, membro do Ministério Público poderá requisitar a abertura do inquérito policial. O membro do Ministério Público poderá requisitar a abertura de inquérito policial. Então aqui eu quero que você esteja atento, porque nós estamos diante de mais uma questão que é sempre cobrada com muita incidência em prova. Vamos analisar essa requisição do membro do Ministério Público com muito cuidado. Inicialmente é importante que você saiba que quando nós falamos em membro do Ministério Público, nós estamos falando em promotor de justiça, se nós estivermos no âmbito do Ministério Público Estadual, ou procurador da República, se nós estivermos diante do Ministério Público Federal, por exemplo. Beleza? Então, membro do Ministério Público pode requisitar a abertura de inquérito policial? Pode. Tome nota, não há hierarquia, não existe hierarquia entre promotor de justiça e delegado. Não existe hierarquia. O promotor não manda no delegado. Eu quero que você esteja atento para isso. O promotor de justiça não manda no delegado. Não há hierarquia entre promotor de justiça e delegado. Contudo, se o Ministério Público ele dá conta, ele requisita ao delegado de polícia a instauração de um inquérito policial, é porque nós estamos diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Que é só nesses casos que o promotor de justiça terá, como regra, interesse de agir requerendo, requisitando a abertura de um inquérito policial. Como nós estamos diante de um crime de ação penal pública incondicionada, naturalmente este inquérito será iniciado por meio de portaria. Aliás, naturalmente esse inquérito policial seria instaurado de ofício pela autoridade policial, ou por meio de portaria ou por meio de auto-prisão em flagrante delito, mas geralmente por meio de portaria. Então, é normal que o promotor de justiça dê conta, ele informe ao delegado de polícia que está ocorrendo um crime de ação penal pública incondicionada. E o promotor de justiça, a partir do momento que informa e o delegado toma conhecimento disso, ele tem o dever de abrir o inquérito policial, de instaurar o inquérito policial, outra medida de segurança, outra medida de polícia judiciária, justamente porque nós estamos diante de um crime de ação penal pública incondicionada à representação. Então, tome nota para isso. Quem vai fazer com que o delegado de polícia tenha que instaurar um inquérito policial não é a ordem do promotor de justiça, uma vez que nem tem caráter de ordem, tem caráter de requisição. O que faz com que o promotor instaure o IP é a lei, é a força da lei que faz com que o promotor de justiça tenha sim o dever de instaurar um inquérito policial e esteja muito atento a isso. Beleza? Até fiz essas observações aqui para que não fique dúvida, não reste dúvidas que a requisição do membro do Ministério Público tem força ex legis, ou seja, encontra respaldo, encontra força na própria lei. A requisição do membro do Ministério Público é uma comunicação imediata de crime. O MP está comunicando a provável prática de um crime de ordem incondicionada, que é quando o Ministério Público é o titular da ação penal. Por essa razão, a requisição do Ministério Público é uma ordem e que tem fundamento na legalidade. Ou seja, é a legalidade que respalda o dever da autoridade policial de ter que, de fato, abrir esse inquérito policial, tá?
Também é possível que se instaure um inquérito policial mediante a requisição do magistrado. Então, o magistrado agora, ele poderá requisitar a abertura de um inquérito policial. E agora lembre-se que existe um juiz que acompanha da fase pré-processual até o recebimento da denúncia. Nesse momento, o magistrado remete os autos a outro magistrado. Temos agora 2 juízes atuando no primeiro grau na fase criminal, que é o que nós conhecemos como o juiz das garantias. Em que pese o juiz das garantias está suspensa a sua aplicabilidade prática, tá? Por medida liminar do ministro Luiz Fux. Portanto, você esteja atento a isso. Mas é importante que você saiba o que é o juiz das garantias e, se possível, leia as disposições do juiz das garantias que estão escritas no Código de Processo Penal. Você precisa ler e observar o que é que está escrito lá acerca disso. Show de bola? Vamos avançar. Há 2 peças para instaurar o inquérito policial. Ele pode ser iniciado por portaria. O inquérito policial pode ser instaurado por portaria ou pode ser instaurado por auto de prisão em flagrante delito. Eu quero que você esteja atento a isso. O inquérito policial pode ser instaurado por portaria ou por auto de prisão em flagrante delito. A portaria é uma peça simples que delimita o fato. Tá? O que é a portaria, Augusto? É uma peça simples que delimita o fato, existência de suspeitos e outros elementos indicando o acusado. Beleza? Já o auto de prisão em flagrante delito, ele é efetivado, é o momento em que se efetiva o flagrante. Estará iniciado o inquérito policial. Observe que a portaria ela é uma peça simples, constitui ato administrativo simples, enquanto o auto de prisão em flagrante delito ela é uma peça complexa, com uma série de formalidades, oitivas, entre outras coisas importantes. Então, enquanto a portaria ela é uma peça simples que inaugura o inquérito policial, o auto de prisão em flagrante ele é um documento muito mais complexo, com uma série de formalidades que precisam ser observadas no que diz respeito aqui à instauração do inquérito policial, beleza? Então, o auto de prisão em flagrante delito é uma peça complexa, enquanto a portaria ela é uma peça simples. Porém, ambos iniciam o inquérito policial, tá bom? Vamos responder juntos aqui algumas questões de prova no que diz respeito a inquérito policial, para que a gente esteja atento não apenas à teoria, como também à prática, né, daquilo que efetivamente pode ser cobrado no teu concurso público, porque já foi cobrado em outros concursos públicos no que diz respeito à matéria, que é efetivamente o inquérito policial. Beleza? Então vamos juntos. A primeira questão que nós vamos observar aqui, demandando efetivamente acerca do inquérito policial, é a que nós começamos a analisar a partir desse momento. E a questão diz pra gente de cara o seguinte: o ato da autoridade policial de imputação a alguém da prática de ilícito penal nos autos do inquérito policial é denominado indiciamento. O gabarito é a letra B. O ato é um ato administrativo, tá? Da autoridade policial que imputa a alguém a prática de ilícito penal nos autos do inquérito policial é o indiciamento. É por meio do indiciamento que eu imputo a prática daquele determinado crime, daquela determinada infração penal a uma determinada pessoa. Tá? O inquérito policial, ele pode realizar, é possível que o indiciamento no inquérito policial ocorra desde o seu início lá no auto de prisão em flagrante delito ou até mesmo no relatório, que é a peça final do inquérito policial. Beleza? Então não existe um momento específico em que deverá acontecer efetivamente o início, efetivamente, a instauração, efetivamente, e o indiciamento. O indiciamento ele poderá acontecer desde o início, poderá acontecer lá no final do inquérito policial. Beleza? Então esteja atento a essa informação. Não é um requisito obrigatório que o inquérito policial ele tenha o indiciamento no início ou no final. Tudo muito depende do caso concreto. Beleza? Vamos avançar. O ato da autoridade policial de imputação a alguém da prática de ilícito penal nos autos do inquérito policial, como já observamos, chama-se indiciamento. Show de bola? Vamos avançar. Vícios formais
verificados no inquérito policial ensejam a nulidade da respectiva ação penal. Erradíssimo, tá? Não tem essa. Vício formal verificado no inquérito policial não enseja a nulidade da respectiva ação penal. Por quê? Porque os vícios que eventualmente aconteçam no decurso do inquérito policial não vão macular a ação penal, até porque a ação penal ela nem precisa efetivamente do inquérito policial. Eventual vício que aconteceu no decurso do inquérito poderá simplesmente ser resolvido na fase de ação penal. Se o inquérito policial aconteceu e efetivamente existe algum vício que macule este inquérito, é possível que esse vício seja sanado na fase de ação penal sem nenhuma ressalva no que diz respeito a isso. Beleza? Então, vício que aconteça no decurso do inquérito policial pode ser resolvido na fase de ação penal. Por essa razão, não há o que se falar em nulidade da ação penal por vício que aconteceu no decurso do inquérito policial. Show de bola? Vamos avançar. Tratando-se de indiciado preso em flagrante, o inquérito policial deverá ser encerrado no máximo 30 dias e em seguida remetido ao Poder Judiciário. Tratando-se de indiciado preso em flagrante, o inquérito policial deverá ser encerrado em no máximo 30 dias. Errado. O prazo para a conclusão de inquérito policial com indiciado preso não é de 30 dias, é de 10 dias, tá? E observe que aqui nós estamos trabalhando com a regra geral, que é a regra estabelecida no Código de Processo Penal Brasileiro. Este Código de Processo Penal Brasileiro, o CPP, trabalha com as regras gerais no que diz respeito a prazo para a conclusão de inquérito policial. E qual é esse prazo? 30 dias. Show de bola? Aliás, desculpa, qual é esse prazo no que diz respeito a indiciado preso, né? 10 dias. Tranquilo? Vamos avançar. Concernente ao reconhecimento de pessoas e coisas no inquérito policial, tem-se que o reconhecimento de pessoas é admitido como meio de prova. O Código de Processo Penal proíbe o reconhecimento de pessoas. Erradíssimo. O reconhecimento de pessoas e coisas independe de formalidades, mais errado ainda, o próprio Código de Processo Penal estabelece para a gente uma série de formalidades a serem seguidas para que se realize efetivamente o reconhecimento de pessoas ou coisas, tá? Não é admitido o reconhecimento de pessoas através de fotografias. Incorreto também. Existe essa possibilidade. O gabarito aqui está na letra A. Agora eu quero chamar a sua atenção no que diz respeito a uma coisa. Em recentes decisões, aliás, os tribunais superiores têm criticado bastante esse reconhecimento por meio de fotografia. Mas ainda não existe uma jurisprudência que está consolidada de modo que todo o resto do regramento esteja prejudicado por esta jurisprudência. Beleza? Então, nesse momento, o gabarito para esta assertiva é de fato a letra A, em que o reconhecimento de pessoas é sim admitido e sim constitui meio de prova. Beleza? Vamos avançar para o próximo slide com a próxima questão. Nos atos pertinentes ao inquérito policial, será assegurado ao indiciado Flávio o amplo direito de defesa orientado pelo princípio do contraditório. Veja lá, nos atos pertinentes ao inquérito policial, será assegurada a Flávio ampla defesa? Cara, gabarito de cara já está incorreto, né? Não é assegurada ampla defesa e contraditório no decurso de inquérito policial. Esteja muito bem atento a isso. Não é assegurado contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Tranquilo? Não é assegurado contraditório para defesa no inquérito policial. Essa é a regra. Existem doutrinas que vão divergir no que diz respeito a isso, querendo dizer para a gente que sim, é garantido, que determinados atos devem ter a participação do delegado de polícia, como exemplo da novidade legislativa incluída pelo pacote de crime, que é a Lei 13.964/2019, lá no artigo 14 do Código de Processo Penal, no que diz respeito à eventual prática policial que gere letalidade policial. Mas olha, a regra que vige é que o inquérito policial é regido pelo sistema inquisitivo e, por ser regido pelo sistema inquisitivo, não garante contraditório, não garante por defesa. Show de bola? Tamo junto, vamos avançar, ainda tem mais questão. Acerca das oitivas do inquérito policial, tem-se que o indiciado tem o direito de permanecer em silêncio sobre o fato assim imputado. Olha lá, eu estou falando sobre o direito de silêncio e também sobre o fato assim imputado. Vamos dar uma segurada. Termo de declaração é ato instrutório para o indiciado.
O delegado de polícia não poderá reinquirir o indiciado. É erradíssimo. O delegado de polícia pode proceder à reinquirição, tá? Ele pode ouvir novamente aquelas determinadas pessoas que eventualmente deixaram algum tom de nebulosidade nos seus depoimentos ou nos seus termos de inquirição, tá? Termo de interrogatório é ato instrutório para a testemunha. Beleza? Negativo, o interrogatório não serve para a testemunha. A testemunha, ela presta termo de depoimento. Show de bola? O gabarito aqui, ele é evidentemente a letra A. Vamos avançar. Questão muito boa aqui da OCP, recentíssima, que diz pra gente o seguinte, ó. Em relação ao arquivamento do inquérito, assinale a opção correta. O delegado pode determinar o arquivamento do inquérito policial? De cara, nós vamos dizer que essa assertiva está incorreta, que essa assertiva está errada. O delegado de polícia não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. Quem arquiva na atual sistemática, no dia 8 de setembro de 2021, hoje, quem arquiva o inquérito policial é o juiz. Houve modificação no que tange a isso promovida pelo pacote anticrime, mas está suspensa por ordem judicial. Beleza? Então está sem produzir efeitos. Então hoje, nesse dia, quem arquiva efetivamente o inquérito policial é a autoridade judicial. Beleza? E não o delegado de polícia. Aliás, o delegado de polícia jamais pode arquivar inquérito policial. Com as modificações promovidas pelo pacote de crime, quem vai passar a arquivar o inquérito policial, se restar decidido no sentido de devolver eficácia, devolver vigência a esse dispositivo que hoje está suspenso, será o promotor de justiça, mas o delegado de polícia jamais arquiva inquérito policial. Beleza? Somente o Ministério Público pode pedir arquivamento. Nesse caso, o juiz não tem alternativa e deve arquivar o inquérito. Também incorreto, né? O próprio delegado de polícia pode representar pelo arquivamento do inquérito policial quando ele não conseguir coligir indícios suficientes acerca da autoria e elementos necessários para provar a materialidade. Se ele não tiver de posse disso, não existe outra opção que não seja arquivar o inquérito policial e ele, enquanto delegado, terá que requerer essa medida, beleza? Pedido de arquivamento pelo promotor ou pelo delegado, o juiz, se discordar, pode remeter o processo para outro promotor de justiça, oferecer a denúncia. Tome nota. Pedido de arquivamento pelo promotor, o juiz discordando deve remeter o processo para o procurador-geral. É exatamente esse termo aqui, tá? Uma vez arquivado o inquérito, seja por qualquer fundamento, por qual fundamento for, não se admite mais o seu desarquivamento. Errado. É possível desarquivar um inquérito policial, sim. Quando, Augusto? Quando surgirem novas provas, por exemplo, tá? Surgindo novas provas, é possível que o inquérito policial seja desarquivado. Letra E, errada. O pedido de arquivamento pelo promotor, tá? Pedido de arquivamento pelo promotor, o juiz discordando, deverá fazer o quê? Deverá remeter o processo para o procurador-geral. Pedido de arquivamento pelo promotor, o juiz discordando, deve remeter o processo para o procurador-geral. Nosso gabarito aqui, letra D, de dado, de delta, do que você quiser ser. Beleza, meu amigo? Tamo junto. Encerramos mais um bloco aqui de processo penal que serviu para você ver como é a nossa metodologia nessa disciplina que é extremamente importante para a tua prova. Espero te encontrar no curso completo. Tamo junto, vibrando melhor do que foi visto aqui, beleza? Então entre em contato com a turma do CPEM e venha adquirir esse curso fantástico. Tamo junto, vibrando. É nóis.